Bom dia, tudo bem? Acabei de sair do meu ambulatório de risco cirúrgico aqui do Hospital Regional e ouvi uma história muito triste. Eu estava fazendo risco cirúrgico de uma paciente que tem câncer, né? Que vai fazer uma cirurgia para retirada de um câncer de mama até, mas ela passou uma situação muito terrível com um filho. O filho já tem até uma certa idade, ele tem 41 ou 48 anos, agora eu não estou lembrando direitinho a idade, mas ela, enquanto ela estava fazendo quimioterapia, ela teve que cuidar desse filho, porque esse filho é solteiro e mora com os pais ainda, então ela precisou cuidar do filho enquanto ela estava fazendo quimioterapia. Por quê? Porque o rapaz, ele estava em tratamento como se ele tivesse um problema psíquico, um problema mental, uma depressão, alguma coisa assim. E por 5 anos ele ficou tratando como se tivesse um problema mental, né? E ela não falou direito o que ele sentia, porque não teve como eu ficar conversando muito tempo com ela. Mas ela falou que ele ficou 5 anos tratando de problemas mentais. E aí, por fim, alguém resolveu escutar o coração desse paciente, dessa pessoa, né, do filho dela, e descobriu que ele tinha um sopro. Gente, o rapaz tinha um sopro já no momento para fazer uma cirurgia. Ele precisava de uma cirurgia urgente já, porque só passava um fiozinho de sangue pela válvula dele, do coração, e é uma das principais válvulas, a válvula aórtica. Se fechasse essa válvula aórtica dele de vez, ele não ia conseguir, ele ia ficar sem suprimento de sangue para o corpo, ele ia morrer subitamente, com 40 e poucos anos. Então, gente, como assim? O paciente fica 5 anos tratando com psiquiatra e tudo mais, e ninguém escuta o coração, o pulmão, sei lá, faz um exame físico completo do cara. Pois então, foi isso que aconteceu. Achavam que era só psicológico, que era só mental, que era só cerebral. Foi no neuro, foi no psiquiatra, ninguém viu que o cara tinha um sopro. E ele estava quase morrendo, era do coração. Olha só como isso é importante. Gente, o sopro, para ele chegar numa situação de cirurgia, ele precisa ter nascido um soprinho bobo. Aliás, existe sopro que de repente já aparece assim, bem dramático, que são os sopros de endocardite. Quando o paciente pega uma infecção no corpo e tem uma endocardite infecciosa, e aí de repente tem um sopro grave. Existe essa condição, mas não era o caso do rapaz. Ele estava vindo em tratamento com médicos por problemas na cabeça, e o problema dele era sopro no coração. Agora ele está com problema com problema na cabeça, um problema seríssimo, porque olha o psicológico dessa pessoa, como é que não ficou depois de uma situação toda dessa, e agora tem que passar por uma situação de cirurgia cardíaca, trocar uma válvula, ter que brigar na justiça e tudo mais, porque para você conseguir uma válvula isso é caríssimo, vem de fora, é importado, é caro, às vezes o paciente não tem condições, precisa lutar no Ministério Público para conseguir que o SUS lhe dê esse benefício, é muita coisa. E a mãe fazendo quimioterapia no curso disso. Olha o que essa mulher sofreu, gente. Cuidando do filho, com problema de coração, que fez uma cirurgia cardíaca, que além de tudo ainda teve que brigar para conseguir ser atendido na condição dele, na condição em que ele estava. Eu fico indignada com tudo isso. Gente, como é que a pessoa passa no médico e ninguém escuta o coração, o pulmão, mede a pressão, sei lá, vê o pulso, não identifica uma estenose aórtica, que é uma situação gravíssima. 5 anos correndo atrás e correndo atrás de uma forma errada.
e achando que estava fazendo certo. Porque o paciente não é obrigado a saber. Quem é obrigado a saber é a gente, que tem que examinar, é médico. Ah, eu sou médica de coração, mas eu quero saber se a perna está inchada, eu quero saber se o pé dói, se a coluna dói, se o ouvido dói, se está com tontura tem tontura, se tem algum problema na cabeça. Se eu vejo que tem uma mancha na pele esquisita, eu aviso. Eu fico muito chateada com isso. E aí, como é que uma pessoa não desenvolve um câncer levando uma situação toda dessa? Como é que uma pessoa se trata de um câncer tendo que acompanhar o filho numa situação grave? Gente, é muita coisa. E por falta de atenção. Nossa, eu fiquei muito chateada. Porque eu sempre sou bem cuidadosa na hora que eu vou escutar os pacientes, porque eles sempre me contam uma coisa ali quase no finalzinho da conversa. Sempre dá um alertazinho e tal, eu sempre escuto. A história tá esquisita, eu já vou por outros órgãos, não fico só no coração. Vou ver um estômago, vou ver um esôfago, vou ver uma tireoide, vou ver até um intestino, uma vesícula. Mas, infelizmente, tem condições que o paciente passa em especialistas, que é tanta gente para esse especialista atender, que ele mal e mal conversa com o paciente. Aí vê que o paciente tem uma aparência física boa, não imagina que pode ter um problema mais sério, acha que está jovem, que está visualmente bom, então toca o barco. Complicado. Então eu tô fazendo esse vídeo para vocês verem como é complicado isso, como é difícil, como é importante, perigoso você não ser bem orientado para ir atrás dos seus direitos, para ir atrás de um atendimento médico mais humano, né? Você tem que saber que você tem que ser examinado e cobrar isso do médico. Ah, doutor, o senhor não vai escutar meu coração? O senhor não vai escutar meu pulmão? Se não escutou, por que não escutou? Né? A minha queixa é na cabeça, mas não tem outra parte do corpo que pode dar problema na cabeça. Então, assim, vocês têm que saber que o corpo é uno. O corpo é único. É um conjunto único. Funciona em conjunto, em harmonia. Todos os órgãos estão interligados. O coração, então, misericórdia. Ele nutre o corpo inteiro. Ele manda sangue para o corpo inteiro. Então, tudo a gente tem que investigar. Ah, eu tô com dor nas pernas. Às vezes é um problema de coração. E aí? Tem que investigar. Pedir exame. Qual a dificuldade de pedir um exame? Olha, eu vou falar para vocês. Tem paciente que até às vezes não quer fazer o exame, ou às vezes não pode, porque não conseguiu dentro das condições dele. Mas não pedir não é justificativa. A gente tem que pedir. Aí se o paciente faz, aí já é com ele. Orientar a importância também de pedir, porque não adianta você pedir e depois o paciente ter que ficar pensando lá, será que isso era necessário mesmo? Não me fez razão. Quantos pacientes eu já não ouvi? Ah, doutora, mas eu vou fazer esse exame, o outro doutor fulano me pediu, será que eu faço mesmo? Por que ele pediu esse exame? Se o meu problema é outro. Aí eu tenho que explicar. Aí eu vou ter que explicar o pedido que o outro fez. Porque tem pacientes que passam em vários especialistas, né? Cada um na sua área. Até porque quando nós estamos na área da gente, a gente atua melhor. Então, assim, não é que nós vamos examinar tudo, fazer o diagnóstico e tratar. Não. Então, por exemplo, minha especialização é mais para o coração, né? Então, algumas coisas eu sei dar o pontapé inicial. Eu posso investigar
posso diagnosticar, né? Descobrir o que tem de errado com o paciente, mas aí eu vejo, ó, mas isso daqui é cérebro, eu vou mandar para um neurologista, ou eu vou mandar para o neurocirurgião. Ah, isso daqui é estômago, esôfago, vou mandar para o gastro. Eu estou acompanhando a pressão do paciente, o coração do paciente, mas eu estou vendo que é outro problema, eu mando para o especialista. A não ser que seja uma coisa muito simples, que dê para eu tratar sem maiores problemas, até porque todo especialista é clínico geral, gente. Todo mundo que fez qualquer tipo de especialidade, seja qualquer coisa, até homeopatia, acupuntura, qualquer coisa. Todo médico que faz uma especialização, nem que seja um aromaterapeuta médico, estou falando de médico, gente, quando ele saiu da faculdade, ele era clínico geral, né? Nós nos formamos clínicos gerais, nós temos que entender de tudo um pouco. É óbvio que com o passar do tempo, alguns colegas estudam mais, outros menos. Eu tenho mania de fuçar em tudo, né? Eu sou xereta, eu tenho mania de fuçar em tudo. Mas tem colegas que ficam mais na sua área, mas não quer dizer que ele não saiba. O médico oculista, ele sabe que medir uma pressão. Eu tenho uma colega oftalmologista que ela é maravilhosa. Ela sabe muito bem fazer um diagnóstico de uma diabetes, de uma pressão alta, ela vê tudo. E ela é oculista. Ela não, quando o paciente aparece lá para ver o olho, ela não faz só o grau do paciente. Ela vai ver o paciente como um todo. Se ele vai fazer uma cirurgia, ela sabe que ela tem que pedir às vezes um risco cirúrgico. Investigar melhor o paciente para ver se ele não vai dar um problema para ela, se o resultado da cirurgia dela vai ficar bom, se o paciente está compensado de outra forma. Então tem tudo isso. Bom, eu fiz esse vídeo para vocês porque isso aqui é um alerta, porque para vocês verem como é importante nós sabermos quais são as doenças que a gente tem, que a gente pode ter, para que servem os remédios, os exames. Tudo isso pode ser esclarecido pelo seu médico. Basta você saber conversar com o seu médico, né? Não precisa ter medo de conversar com o médico, não precisa ter receio de perguntar. Ele é obrigação do médico falar. E não é porque eu sou boazinha, não. É porque isso é da responsabilidade da gente informar os pacientes, né? Os pacientes têm que ser bem orientados, bem informados. Isso ajuda no tratamento da gente. Conforme a gente conversa com o paciente, a gente descobre coisas. Ah, outra coisa que aconteceu hoje. Eu tava lá quase terminando a receita do paciente. Aí o paciente, porque eu tava tomando propranolol, assim. Eu falei, ué, o senhor não me falou que o senhor toma nifedipina, que o senhor toma sinarezina, que mais que ele tomava? Hidroclorotiazida que ele tomava, nifedipina, hidroclorotiazida e sinarezina. Eu não sabia nem porque ele estava tomando aquela sinarezina a vida toda, eu tive que conversar com ele sobre aquilo. Aí eu falei, não, mas tá tendo aqui umas alterações, ele tinha uma arritmia, nós vamos ter que entrar com medicamento para tratar a arritmia também e tal. A pressão dele estava boa e eu estava preparando ele para variar um risco cirúrgico, para ele poder estar em condições para ser operado direitinho sem maiores problemas. E aí no finalzinho da conversa e tal, se eu não converso com ele, eu não ia descobrir que ele estava tomando propranolol. Por quê? Porque ele esqueceu de me avisar. E ele fez isso de maldade? Não, ele esqueceu. Idoso, esquece. Aí ele falou, é mesmo. E olha, propranolol é super importante informar. Mas ele sabe disso? O paciente não sabe. E vocês não vão saber se vocês não perguntarem para o seu médico para que vocês estão tomando aquilo, o que aquilo faz no organismo de vocês, se tem que tomar só uma semana, um mês ou a vida toda, né? Então o alerta é esse, a gente tem que se conhecer, o organismo mesmo da gente, não é o mental da gente, é o organismo, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber os remédios que toma, por que toma, conversar com o médico, né? E eu tenho como objetivo
ajudar vocês nisso, né? Esclarecer certinho e tal. Aí uma das formas que eu achei foi fazendo o meu e-book. O e-book tá lá, tá bonitinho. Se vocês apertarem o botão de cadastro, se no começo da minha página lá, vocês vão ver um botão azul de cadastro, aperta lá, faz o cadastro, confirma no seu e-mail que fez o cadastro mesmo, pra gente saber que aquele e-mail é seu mesmo. E aí logo em seguida vai para o sistema e o sistema vai mandar o e-book grátis, não tem que pagar nada. E esse e-book, ele não é na hora, no mesmo momento que ele cai não, tá? A gente vai ser notificado disso aí depois que a gente vai mandar, ok? Mas ficou bem bacaninha, tá bem bonitinho. Tem uma dica lá no final, um bônus lá que é bem bacaninha. Se vocês fizerem, ajuda bastante o médico de vocês nas consultas. E o objetivo é esse, é ajudar vocês a conhecerem as doenças, conhecerem as suas próprias doenças, e vocês, os medicamentos que a gente usa para tratar essas doenças, né? Os problemas que pode dar com medicamento, os problemas de medicamentos que, tipo, efeitos colaterais e os efeitos bons também, né? Porque às vezes tem efeito colateral, mas às vezes o bom efeito ele se sobrepõe a algum mau efeito que a gente tem que contornar, vai dependendo da doença, vai dependendo do tipo do tratamento e assim por diante, ok? Eu espero que isso tenha valido para vocês, que tenha sido válido, e eu gostaria também que vocês deixassem aí nos comentários se tem alguma dúvida, o que vocês querem saber, de onde vocês são, né, para eu saber até onde eu estou alcançando vocês, até onde a minha mensagem está indo. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz, né? E gosto muito de responder a todos os comentários, nem que seja só com obrigada. Eu faço tudo meio rapidinho e vou fazendo aos poucos, que graças a Deus estão chegando bastante mensagens, vocês têm sido bem responsivos, isso é bem legal, e isso traz força e dá ânimo para eu continuar, certo? Muito obrigada, um grande abraço, tchau!